Ao longo dessa série, você vai entender qual é o caminho que você precisa percorrer para fazer seus primeiros trades na Bolsa de Valores e colher lucro e, principalmente, quais são as ferramentas, quais são as armaduras que você precisa para poder trilhar essa jornada. E nesse segundo vídeo da série, eu quero te explicar sobre uma técnica milenar, uma técnica muito utilizada e fácil de você poder aprender. Eu vou falar um pouquinho para você sobre uma técnica conhecida como Candlestick. É uma técnica onde você consegue entender as movimentações que o preço tem com o passar do tempo. Lembrando, nessa série, o primeiro vídeo eu te expliquei a análise técnica, agora eu vou aprofundar um pouco mais no estudo da análise técnica e nos próximos vídeos eu vou entrar em indicadores. Eu vou te dar todas as ferramentas que você precisa para fazer os seus trades e colher lucro na Bolsa de Valores. Então vamos lá. Primeiro ponto. Candlestick. Danilo, o que é candle, né? Muitas vezes quando você entra para o mercado financeiro, você fala assim, tá, qual é a estratégia que eu utilizo? Como que eu aprendo a antecipar uma movimentação de preço? Não é simplesmente você pegar, eu tenho 10 mil reais, vou comprar aqui 10 mil reais em ações, vou colocar meu dinheiro, vou fechar meu olho, vou esperar meu dinheiro ele se multiplicar. Muitas vezes a sorte ela pode dar do teu lado e você ganha grana. Porém, você não precisa contar com sorte, você precisa de contar com a estratégia certa para ser aplicado no momento certo para você poder colher esses tipos de resultado. E o Candlestick, ele é um estudo muito simples para que vai facilitar muito você ler um gráfico e antecipar os preços que o mercado financeiro te proporciona. Então eu vou te mostrar aqui o método japonês, só para fim de curiosidade, tá? O Candlestick, confesso que agora faz muitas décadas, anos, centenas de anos que foi criado a metodologia do Candlestick, que lá no Japão eles tinham a bolsa do arroz, né? Então tinha uma pessoa que ela começou a estudar como que era feita a cotação de arroz, e eles começaram a fazer desenhos, enfim, surgiu ali o famoso Candlestick. Candlestick nada mais é um estudo de velas japonesas dentro do mercado, que a história delas surgiu com algumas pessoas malucas da época estudando a cotação do arroz na bolsa lá do Japão, e aí surgiu esse estudo, que nada mais é um método mais utilizado para você poder ler gráfico, tá? De uma maneira muito simples, Candle é isso daqui. Candle nada mais é... Lembra que eu falei que a análise técnica nada mais é você estudar o preço se movimentar, é você antecipar as movimentações? Então aqui era uma cotação de preço, aqui é outra. Nesse caso, nós tivemos uma queda na cotação. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para você. Esse aqui é um outro exemplo gráfico. Daqui até aqui, nós tivemos uma variação positiva. Então, conforme o tempo passa, o preço ou ele sobe ou ele cai. Certo? E o Candlestick, ele vai conseguir mostrar para você essas antecipações de movimento. Então vamos lá. Primeiro ponto, cada barrinha dessa, ela se chama uma vela, é um Candlestick. Então agora vamos entender como funciona, tá? De uma certa maneira, essa paradinha que eu tenho aqui tá tatuada no meu braço, né? Então, quando você olhar um gráfico, tá, você já não vai me sentir mais, meu Deus, o que eu estou olhando aqui? Aquela maluquice toda. Não, nessa série você vai aprender a ler o gráfico e tomar as decisões certas. Então, olha só, quando você abre um gráfico, você pode ter gráficos, nesse caso, preto e branco, que é um candle, ou você pode ter gráficos verde e vermelho, só muda a cor, tá? Mas vamos lá, vamos pensar aqui no estudo do candle, tá? Vamos começar a desossar o estudo do candle, beleza? Então, um candle branco, tá? Um candle todo vazado ou um candle verde. Quando você olha um estudo de candle, ele me dá 4 informações em um único desenho. Então vem aqui comigo, ó. O mercado de ações, ele negocia das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Anota aí. O mercado de ações das 10 da manhã às 5 da tarde. O mercado de mini contratos, o mini índice, o mini dólar, eles negociam das 9 da manhã às 6 horas da tarde, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Um pregão, um dia, certo? Então vamos imaginar um pregão, tá? Vamos fazer a conta um pouco mais simples, uma determinada ação. Ela abre as suas negociações às 10 da manhã e ela encerra às 5 horas da tarde. Nota que eu acabei de falar tempo. Às 10 da manhã foi o preço que a cotação ela começou a ser negociada na bolsa e às 5 da tarde foi a hora que ela parou de negociar na bolsa, certo? Então vamos colocar aqui uma referência para mim e para você de tempo. E nesse tempo que eu estou falando é um dia. Olha só como que funciona a leitura do Candlestick. O Candlestick nada mais é essa vela, que nada mais é um corpo com 2 riscos para cima. Esse aqui é chamado de corpo e isso aqui é chamado de
sombra, tá? Olha só. Então, deixa eu te falar o seguinte. Quando a gente tem uma ação, quando é um candle branco ou um candle verde, significa que um dia foi positivo, tá certo? Então, um exemplo, uma ação abre às 10 horas da manhã. Esse daqui foi o preço de abertura. Então, às 10 horas da manhã, imagina que a ação ela começou sendo cotada naquele dia a R$20. E abriu o pregão, no início do pregão a ação ela chegou a cair de 20, ela bateu aqui a mínima do dia R$19,50. E no final da manhã, ao longo da tarde, os preços eles começaram a se valorizar, o bom humor começou a prevalecer no mercado e por volta lá de aproximadamente 3 horas da tarde, a ação ela chegou a bater R$22. E aí, no finalzinho do dia, no final do pregão, ela foi lá e fechou aqui a R$21,50. Então nota, eu falei aqui, R$20 o preço que a ação abriu às 10 da manhã, ela bateu R$19,50, que foi a mínima cotação do dia, ela chegou a bater a máxima cotação do dia a R$22 e o fechamento dela foi a R$21,50. Então o que significa isso? Significa que o preço que a ação ela fechou naquele pregão foi acima do preço de abertura. Ou seja, o preço de fechamento daquele dia foi acima do teu preço de abertura. Então, quando você vê um candle branco, você vê um dia positivo. Você vê um dia em que as ações elas se valorizaram em comparação à tua abertura, tá? Porém, ao longo de um pregão, aquela ação ela pode ter se movimentado bastante. Uma ação que ela fechou com 2% de alta no dia, um exemplo, a Petrobras subiu 2,5% no dia. Beleza, ela pode ter subido 3,5% e ela fechou com alta de 2,5%. Então ela tem oscilações. Então, para a gente começar a antecipar os preços, é a gente entender como que funciona um candle. Então, um candle verde ou um candle branco significa um dia positivo, um fechamento acima da abertura, máxima e mínima. Beleza? Agora eu tenho outro tipo de candle. Um candle preto ou um candle vermelho. Tá? É o mesmo significado. Agora, lembra que eu falei para você de uma ação que abre às 10 horas da manhã e fecha às 5 horas da tarde? Um candle preto, ele tem um cenário negativo mesmo, né? Ou vermelho. Isso significa, um exemplo, a ação ela abriu o pregão ali a R$10. Durante a manhã, a ação ela tentou subir, bateu 10,30. Legal. Porém, ela não teve força para se manter em alta e ela começou a cair. E foi lá, por volta das 2 da tarde, a ação chegou a ser cotada a R$9. E lá no finalzinho do dia, a ação chegou e subiu e fechou por R$9,20. Ou seja, a ação abriu a 10, ela bateu ali 10,30, caiu até R$9 e fechou aqui a 9,20. Ou seja, o preço em que a ação ela fechou foi a 9,20. O preço que ela abriu foi a R$10. Ou seja, o preço de fechamento está abaixo do teu preço de abertura. Então, quando eu começo a entender esse significado dessa vela, eu vou conseguir tomar decisões para eu poder antecipar os preços. Em combinação com suportes e resistências que a gente viu aula passada, se você não viu o primeiro vídeo dessa série, vou colocar um cardzinho aqui para você clicar e assistir lá o primeiro vídeo, tá? Esse aqui é um complemento para que você possa acompanhar. Então agora, o preço de abertura, ele está acima do preço de fechamento. Então eu tive aqui um dia negativo, beleza? Então basicamente, esse daqui é a leitura de um candle, tá? Agora vem aqui comigo, vamos dar uma splitada, vamos colocar um pouquinho mais o estudo para a gente poder acompanhar. Eu falei para você que um pregão, ele funciona das 10 às 5 da tarde, tá? Eu vou fazer uma outra leitura de candle. Imagina uma semana. Uma semana ela começa na segunda-feira e ela termina na sexta-feira, uma semana normal de negociação no pregão, tá? Então agora eu estou colocando um outro tempo de estudo para a gente poder entender como funciona um candle, tá? Imagina uma semana, abriu segunda e fechou sexta, abriu segunda e fechou sexta. Vem aqui comigo. Vamos fazer um estudo deste candle aqui, tá? Um candle em que ele abriu na segunda, em algum momento da semana ele chegou a bater a mínima aqui, ele se recuperou, vamos supor que lá para quarta, quinta-feira ele fez a máxima e ele fechou aqui na sexta, tá? Então, um candle de estudo semanal, certo? Olha só. Um candle onde que ele abriu a R$10, bateu a 9,80, bateu 11,30 a tua máxima e fechou a 10,50. O preço de fechamento está acima do meu preço de abertura, por isso que é o candle branco, beleza? Olha só, uma semana são 5 pregões, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, beleza? Olha só, eu estou pegando um candle e estou transformando um candle semanal em candle diário. Então, essa formação de um candle semanal tem essa formação aqui do nosso candle diário, tá? Então,
são 5 candles dentro de um só. Então o que eu quero dizer? A segunda-feira o pregão começou aqui, na terça o pregão caiu, na quarta subiu, na quinta explodiu muito forte, na sexta chegou a subir, mas não conseguiu se sustentar e fechou aqui. Então se você pegar, são os mesmos desenhos, ó, máxima com máxima, mínima com mínima, abertura com abertura, fechamento com fechamento, tá bom? Então, quando a gente começa a entender sobre candlestick, existem alguns outros tipos de candles, tá? Candle que vão ser cenários de baixa e candles que serão cenários de altas. Logicamente que eu vou abordar isso num outro momento, eu vou abordar isso num conceito um pouquinho mais avançado, né? A gente já falou de conteúdos básicos, esse aqui é um conteúdo um pouquinho mais intermediário, mas o que eu quero falar para você? Na aula passada, eu falei para você que para você antecipar os preços, você vai utilizar um mecanismo de análise técnica, que nada mais é você estudar como que o preço ele se movimenta com o passar do tempo. Beleza? Beleza. Um segundo passo é eu entender sobre candlestick, que é como esse gráfico ele é formado. Então existem os candles que têm formatos compradores, que é o fechamento acima do preço de abertura, tem um padrão de baixa, que é o fechamento abaixo do teu preço de abertura, existem padrões em que sinalizam que o mercado vão subir e padrões que o mercado vão cair. Só para você ter uma curiosidade, alguns nomes de candles que estão sendo falados, tá? Então tem um momento que você consegue antecipar uma queda da bolsa. Como? Tem aqui, ó, um candle de baixa chamado como homem enforcado, estrela cadente conhecida como shooting star, engolfo de baixa, nuvem negra. São todos padrões, combinações de candles que vão sinalizar que o mercado pode cair. Cenário de alta. Eu estou olhando ali, o mercado pode subir. Martelo, engolfo de alta, arame de fundo, um doji ou uma estrela, uma star, são todos os indícios que podem sinalizar uma movimentação tanto para cima quanto para baixo do mercado. Claro que, Danilo, fiquei curioso para saber quais são esses padrões de alta. Eu acredito que hoje a gente vai fazer uma série depois só de candlestick, tá? Mas o que eu quero falar para você? Quando você olha um gráfico, entende que cada barrinha dessa é um dia ou positivo ou um dia negativo, e se você conseguir fazer algumas combinações, ó, um exemplo, esse aqui é um candlezinho de alta, que eu acabei de falar aqui para você, né? Esse aqui é o famoso martelo, certo? Quando acontece isso no gráfico, ele sinaliza que o mercado pode subir. E nessa sequência ele acabou de subir, certo? Mas eu não vou abordar aqui com você o detalhe do detalhe do detalhe dos candles. Eu queria só te passar primeiro, aumentar o teu nível de consciência para você começar a se aprofundar na leitura de um gráfico, tá? Nas próximas aulas, eu vou falar dessa série, eu vou te falar sobre média móvel e Fibonacci. Você vai ter toda ali a ferramenta que você precisa ter para poder trilhar o caminho em busca de fazer os seus primeiros trades lucrativos na Bolsa de Valores, tá bom? E um pequeno detalhe, tá? O candle, ele pode mudar. Se você colocar uma variação de um exemplo de um dia, deixa eu só voltar aqui para você ver. Então vamos supor que você colocou aqui, tá? Se você determinou o teu time frame ou o período que você vai olhar no gráfico, isso aqui pode ser um dia. Ah, eu quero olhar um gráfico de day trade. Eu posso colocar cada candle desse de 1 minuto. Ah, eu vou olhar um gráfico de 15 minutos. Então, o candle, ele pode mudar de acordo com o estudo que você está fazendo. Ah, Danilo, eu não tenho tempo para poder acompanhar a Bolsa de Valores, eu só olho o gráfico diário. Então, cada candlezinho desse vai ser um dia. Pô, Danilo, eu não tenho tempo menos ainda, mas eu vou acompanhar a Bolsa. Esse aqui pode ser um gráfico semanal. Beleza? E a gente aprofunda um pouco mais nos tipos de candles num próximo encontro. Espero que tenha curtido essa segunda aula dessa nossa série. Nada mais é uma série de nivelamento e trazer você aqui para o mundo mais focado em bolsa e aprender as ferramentas necessárias para você poder antecipar o preço. Mais uma vez, se você tem gostado do vídeo até aqui, convido você para dar um like. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, convido você a clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. E a hora que aparecer o botãozinho inscreva-se, vai aparecer um balango-dango, um sininho. Clica lá, porque toda vez que eu colocar ou vídeos dessa série ou séries novas de conteúdo, o próprio YouTube vai notificar você e falar assim: ô Danilo, acabou de sair um vídeo novo lá no canal. Vai lá, clica aqui que ele vai facilitar todo o teu processo de aprendizado. Beleza? Espero que esteja curtindo esse conteúdo e nos vemos aí num próximo encontro. Agora, coloca aí um desafio para você. Coloca um gráfico e vê se você já consegue entender o que é um candle e como o mercado ele se movimenta. Coloca lá um suporte, uma resistência e tenta estudar um pouquinho sobre candle. Grande abraço e até mais.